isso aí, minha gente. Nós estamos de volta com o nosso Agrovibe aqui, o podcast da agronomia e medicina veterinária. E hoje está para lá de especial, porque nós vamos falar também de um símbolo do Paraná, que são as araucárias. E ninguém melhor para conversar com a gente do que pessoas que preservam, que fazem a sua parte quando a gente fala desse símbolo paranaense aí, que são as nossas araucárias. Então, vou apresentar para vocês os nossos convidados. Nós estamos aqui presencialmente com Walter Michalak, médico e produtor rural e um grande conservador de araucárias. Tudo bom, Walter? Tudo jóia. E a gente está, pessoal, via remota com Valdemar Niklevics. É isso, Valdemar? Isso, acertou. Então, acertei. E eu preciso dizer para vocês, eu vou fazer um breve preâmbulo aqui de todas as tuas façanhas, mas eu vou ter que perguntar várias coisas, tá? O Valdemar foi o primeiro alpinista brasileiro a escalar o Everest, é isso? Isso. Apaixonado por araucária tanto quanto vocês. Ah, que maravilha! E também o nosso professor do colegiado aqui, o professor Emerson. Tudo jóia, Emer? Tudo jóia. Então, pessoal, eu preciso começar falando para vocês um pouquinho sobre esse nosso convidado, mas eu confesso que eu joguei um Google no teu nome, né, Valdemar? E eu vi que apareceu muito mais coisa do que o Everest. Tu conta um pouquinho para nós primeiro isso aí, dessa tua vida de alpinista, que tem tudo a ver com o nome da reserva das araucárias, que eu sei que tu fomenta e trabalha com elas, né? Eu sou um bicho do Paraná, né? E todo verdadeiro bicho do Paraná ama a nossa natureza. E, naturalmente, o símbolo que mais se destaca na nossa natureza, sem dúvida, é a araucária. Eu nasci em Foz do Iguaçu, né? Eu nasci na Terra das Cataratas e fui morar em Curitiba, né? E viajei muito. Em Curitiba eu acabei me apaixonando pelas montanhas em razão da Serra do Mar, né? Que tem uma floresta exuberante também ali na Serra do Mar, mas ali especificamente não tem muita araucária, né? Já mais nessa transição de Curitiba com o Segundo Planalto, que daí é bem marcante a presença das araucárias, né? E aí comecei a escalar ali no Marumbi, fui para Concagua, muito jovem, eu comecei a viajar pela América do Sul, e também muito jovem fui para o Everest, com 25 anos eu fui para o Everest, foi em 1991, né? E esse ano, daqui 2 semanas, a gente já está completando 29 anos da conquista do Everest, que na verdade foi em 95. E com a conquista do Everest, a minha carreira de alpinista, digamos, se alavancou, e eu comecei a viajar o mundo inteiro, onde tinha montanha, buscando alguns desafios, né? Mas sempre com um olhar muito atento para as áreas naturais, para os parques, para as áreas de conservação. E dentro dessa percepção, descobri a araucária araucana, né, no sul do Chile, uma árvore exuberante. O tronco tende a ser até mais exuberante que a nossa própria araucária angustifolia, né? E fui trazendo essa bagagem para o Brasil e sonhando um dia em voltar para minha terra, ou seja, a minha infância foi na chácara, no sítio, até os 12 anos, lá em Foz do Iguaçu. E quando eu fui para Curitiba, eu fui morar na cidade, né? E aí, depois de muito tempo, agora eu estou fazendo esse regresso às minhas origens, né? Eu consegui adquirir uma área aqui no município de Campo Largo, ao lado de Curitiba, e onde eu estou implementando a reserva natural, né? São 116 hectares, 37 hectares a gente está transformando em RPPN. É uma área bastante degradada, então o nosso foco é a restauração florestal, com foco na reintrodução da araucária e outras espécies nativas da floresta com araucária. Então é isso que eu estou fazendo hoje, com bastante dedicação. Hoje eu estou com 58 anos, continuo escalando. Até o ano que vem eu espero voltar a escalar o Everest. Ano que vem a gente completa 30 anos da conquista brasileira da maior montanha do mundo. Eu acho que vale a pena essa expedição comemorativa. E talvez fique para o ano que vem também a inauguração da reserva. Estou tentando inaugurar a reserva natural há 2 anos e ainda não consegui. Temos alguns desafios aqui, o principal deles é o acesso. Hoje eu estava trabalhando nisso, e sem perder tempo, né, porque a natureza não pode esperar, a gente já está fazendo o plantio de araucárias e de outras espécies. Eu estou aprendendo muito, então eu lembro
todos vocês que eu não sou agrônomo, que eu não sou engenheiro florestal, eu sou sim um ambientalista, um apaixonado pela natureza, e principalmente pela araucária, né? Então, e pelos animais também, porque aqui a gente tem ao restaurar a floresta, a gente acaba restaurando todo esse ecossistema e a fauna vem junto, né? Então é muito bonito ver a presença de animais aqui, onça, jaguatirica, hoje eu vi um cachorro do mato, um graxaim muito bonito, cutia, enfim, é uma floresta, é um remanescente da floresta com araucária que mostra o seu valor, porque é um refúgio da biodiversidade que foi praticamente destruído, e se não houver a nossa iniciativa, ele está condenado a desaparecer. Não, perfeito. E são iniciativas como essas que a gente precisa para realmente manter, né, a floresta de pé. Inclusive, tem algumas coisas que a gente fala, lógico, eu trabalho com erva mate, então eu preciso dar uma puxadinha, né, para esse lado. A erva mate, ela consegue trabalhar muito bem, obrigado, em conjunto com a araucária, né? E elas são nativas também, então isso é muito válido. E eu vou aproveitar esse gancho para conversar com o Walter aqui, que eu sei que tem os ervais sombreados por araucárias, e araucárias bem, não sei se é longevas que fala, como é que quando a araucária é bem... A araucária é centenárias, né? Centenárias, isso. Pode ter de 200, 300, até tem uma que nós consideramos lá na minha propriedade tem de 600 a 700 anos, porque uma ao lado que caiu, e daí a gente contou os círculos no tronco dela, no toco, deu mais de 600, e como são da mesma envergadura, a gente considera que seja essa idade, né? E a erva mate e a araucária são consideradas as árvores mais altas da floresta, dessa ombrófila nossa, né? E, lógico, hoje a gente vê a erva mate rebaixada, né? Sim, ela é mais baixinha, né? Porque para fazer o aproveitamento dela, né? Eu ainda conservo algumas, né? Eu não deixo o pessoal cortar para mostrar, né? Às vezes para as crianças aí qual que é a chamada erva mate nativa mesmo. Né? E eu tenho uma curiosidade, eu sempre acompanhei sua saga, eu sempre fui admirador seu, e também da araucária, já fui não fui alpinista, mas fui para os Andes, né? E trouxe até pinhão lá daquela araucária dos Andes, e tentei fazer mudinha, cresceu até um tanto assim, depois morreu. Não, acho que é muito quente aqui. Lá precisava mais frio. Eu queria fazer uma pergunta, se em suas outras viagens de alpinismo, assim, em outras cordilheiras, chegou a ver uma outra espécie fora da América do Sul, da araucária? Não. Aqui na América do Sul, às vezes me chamou a atenção alguma araucária até parecida com a angustifolia, tipo em Quito, alguma araucária perdida por aí, mas não nenhum pinheiral. Eu não vi em nenhum outro lugar do mundo pinheirais, né, como existem no Brasil ainda e como existe no Chile, né? Não, eu desconheço. Sei que existem outras espécies de araucária, mundo afora são menores, né? São não tão exuberantes. Mas desconheço, Walter, desconheço. E estou muito curioso para conhecer. Eu nunca vi uma araucária tão longeva quanto as suas. Adoraria um dia conhecê-la e abraçar uma dessas árvores. Aí tem que ser vários. Vários Valdemares. Para conseguir abraçar ela, elas são grandes, né? Elas têm um porte imenso. E também agora com a gente aqui o Emer. Emer, alguma pergunta, alguma coisa aí também para o Valdemar? O que tu tens? Eu tenho, na verdade, assim, o que é mais difícil, subir o Everest, escalar o Everest, ou empreender nessa parte de agroecologia, assim, criar essa conscientização nas pessoas? É muito fácil escalar o Everest, Emerson. Agora, é muito difícil, extremamente difícil ser um empreendedor ambiental no Brasil, acreditar na restauração florestal. Você vê o caos climático que está acontecendo no mundo, as pessoas se sensibilizam, mas, no geral, elas não tocam realmente urgente, que todos deveriam se preocupar realmente com isso, e todos, não só nós, né, mas principalmente o poder público,
as instituições de ensino como vocês são fundamentais, né, para mudar essa consciência, principalmente nos jovens, tanto que o nosso foco aqui na reserva é a educação ambiental, principalmente para os jovens, né, já recebemos há um mês a primeira escola, uma escola pública, foi fantástico o retorno que nós tivemos, né, agora dia 17 vamos receber a nossa primeira escola privada, né, e é bem difícil, as pessoas não tomam consciência que a gente está indo rumo a um colapso, o mundo está se desmantelando, né, a natureza ela está perdendo a sua sustentabilidade, isso já faz muito tempo, né? Então é muito difícil, eu estou enfrentando, eu estou 3 anos para conseguir retificar minha matrícula, para conseguir o registro, para poder iniciar o processo da documentação e da constituição da RPPN. As dificuldades são inúmeras e eu não tenho muitos recursos assim, né? Eu sempre costumava brincar dizendo, esse negócio de RPPN é para empresa rica ou para algum milionário. E ainda, infelizmente, no Brasil isso é uma verdade, porque é custoso você ter uma reserva natural, é custoso você fazer um manejo florestal, é custoso você receber o público, dar condições de visitabilidade para a sua propriedade, e não adianta a gente preservar e blindar uma propriedade, a gente tem que mudar a consciência das pessoas, e a gente consegue isso através da educação. Então, eu vejo um desafio enorme aqui, mudou minha vida já, Emerson. Eu devia estar escalando agora, devia estar em algum lugar do mundo escalando, eu passava 5, 6 meses por ano escalando, nesses últimos 2 anos, a única montanha que eu pisei foi no Marumbi, ali na Serra do Mar, eu não estou conseguindo, porque eu não quero que esse trabalho, ele perca o seu ritmo, né? É um legado que eu estou querendo deixar, e eu sinto que ele pode realmente ser um legado e fazer a diferença quando eu não mais estiver aqui, né, e eu gostaria que essas araucárias que todos nós estamos plantando, estivessem aqui, né? Porque se ninguém mais plantar araucária, elas vão desaparecer, né? Não existe mais condição ambiental natural para as araucárias se desenvolverem, ou seja, se propagarem naturalmente, crescerem, germinarem, a araucária precisa da nossa ajuda para elas prosperarem e continuarem existindo. Infelizmente, as araucárias lá do Walter, elas estão morrendo, né? Elas estão morrendo. É muito difícil uma araucária nascer no meio de um bosque fechado e prosperar. Ela tem que ser plantada numa área aberta, de preferência. As centenárias, ou secam, né? Tem o ciclo natural, ou o vento derruba, né? Porque são muito altas e não estão juntas, que nem estaria na própria floresta, né? E então eu desde 85, quando meu pai me passou aquela propriedade, eu registrei todas as que ou caiu ou secaram, tudo documentado fotograficamente. Mas dá dó ver uma foto da época e ver uma foto agora. Fica algumas esparsas, isoladas, solitárias lá. É isso aí mesmo que você está falando, né? Não tem mais a regeneração. Se você observar, Walter, isso eu já aprendi, porque eu estou com uma boa mentoria, né? O meu principal mentor é o professor Flávio Zanetti, que foi pesquisador da Embrapa, hoje ele está aposentado, foi professor da Federal, e ele já veio aqui na reserva, está fazendo monitoramento do nosso plantio, e ele deixou claro, a araucária ela pode viver 100 anos, 200 anos, talvez um pouco mais, talvez 500 ou 600, excepcionalmente, mas ela vai morrer um dia, né? E para que hajam novas araucárias, essas araucárias que a gente vê na cidade, elas vão morrer um dia, e elas vão desaparecer da cidade, né? Como também da floresta. Então, a gente precisa ter esse senso de urgência e entender que a gente precisa, as pessoas, por isso que eu deixei ali, Esther, a mudinha ali atrás, aproveite que nós estamos aí na fase do pinhão, selecione os pinhões maiores, os mais bonitos, coloque numa caixinha de leite, coloque ali um pouco de terra, e quando germinar, depois de 5, 6 meses, coloque em qualquer lugar, pode ser um terreno baldio, pode ser na beira de uma estrada,
Se todo mundo fizer isso, se todo mundo plantar uma araucária por ano, essa floresta sempre vai existir. Exatamente. Ano passado, a gente fez um plantio de 57 araucárias, na verdade, mas araucárias de enxertia, exatamente porque a gente fez o curso na Embrapa Florestas, ali em Colombo, né? E a gente fez o plantio dessas araucárias e a gente viu como elas são delicadas, mesmo depois de grandes araucárias aí, mudas de 2 anos, como é difícil fazer elas pegarem, a muda pegar, né? Que é aquela coisa dela conseguir, eu tirar ela do vaso e fazer com que ela cresça e se desenvolva. Tem uma série de manejos também, né, Valdemar e Walter? Imagine, Esther, se fosse para ela prosperar sozinha no meio de uma floresta. Ela vai depender da gralha azul, da cutia, é extremamente pequena a possibilidade de uma árvore, de um pinhão, se tornar uma araucária frondosa no meio da floresta hoje. As chances são mínimas, né? Então, você viu uma muda de um viveiro, de um jardim clonal, feito com substrato especial, com pesquisadores, cientistas extremamente capacitados, e como a muda é frágil. A muda é um bebê, ela é frágil mesmo, né? Então, corrigindo até, se você puder colocar a muda na caixinha de leite, depois de 6 meses você transplantar ela para um balde maior, espere mais 1 ano, ela vai se fortalecer e ela vai ter mais condições de prosperar depois, quando ela for para o seu local definitivo. Então você tem que dar uma rusticidade a ela, você tem que deixar ela mais forte para encarar as adversidades que a natureza impõe a todo mundo, ao mundo que nós estamos, inclusive, a floresta, né? Exatamente. Walter? Eu tenho uma propriedade onde eu cultivo erva mate, daí a reserva tem bastante xaxim, bastante, e faz parte do ecossistema da araucária, né, do bioma. E é impressionante a quantidade de araucárias nascendo nos xaxins apodrecidos. Acaba sendo um vaso da natureza. Eu vou deixando, né? Mas daí chega um ponto que a raiz não alcança a terra e ela cai, né? Então, agora eu acho que eu vou acabar tirando ele numa fasezinha que esteja e replantando num lugar que ela consiga prosseguir. Mas é a gralha que planta. A gralha diz que existe um outro passarinho chamado o passarinho pinhaueiro, já ouviu falar isso? Diz que é um passarinho menor que desfalha as linhas. Não, também... é o grimpeiro, Walter. É o grimpeiro. Mas ele tem uma importância na polinização da araucária. Ele não chega a plantar, mas ele passa de uma planta masculina para uma feminina carregando o pólen, né? Já que as abelhas, os polinizadores normais, os insetos não polinizam, né? Geralmente a polinização da araucária é feita pelo vento, né? Então o grimpeiro ele é muito importante, ele é quase que endêmico da floresta com araucária, e é um passarinho muito bonitinho e ele faz um trabalho imenso, muito importante. E é importante lembrar que a gente tem araucária macho e araucária fêmea, né? Elas são plantas que elas têm essa diferenciação. E daí, para eu ter um pinhão, a gente tem que ter o macho e a fêmea próximos para a gente ter o pinhão bonito. E quando a gente fala, Walter, por exemplo, assim, que a gente estava conversando antes, né, sobre os nós de pinho e a grossura de galhos realmente dos pinheiros, do material genético de pinheiro que tu tem na propriedade lá são diferentes, né? Eles são bem maiores. Os que restaram? Né? Sim, os que restaram ali são maiores. Eu observo assim, araucária de 40 e poucos metros, com os galhos pequenos, né? E alguns menores um pouco, mas com uns galhos bem grossos, com 10 metros de comprimento. E daí aqueles nós que nós achamos num banhado lá são muito grandes, né? Então, se a copa do pinheiro é metade do nó, imagine a base desse pinheiro, o tronco, né? No pé. Seria muito grande, né? Seria muito grande. Talvez uma araucária gigante, né? E só que está extinta. Eu não consegui ver no sul do Brasil. Já fui para naquele pinheiro dizem de 800 anos lá em Nova Petrópolis, o pinheiro em São Joaquim, um outro grande que tem ali, mas não são dos galhos mais grossos. São dos galhos mais é uma espécie que talvez tivesse que clonar para ver o que exatamente.
daria... Esse era o ponto que eu queria falar. Aí estamos com o especialista. Alpinista especialista o alpinista especialista em araucárias. E quando tu falou do professor Zanetti, o professor Zanetti, ele é amplamente conhecido no Paraná, pra gente que é das agrárias, né? E eu ia fazer essa sugestão da gente tentar fazer um rastreio, porque a araucária de enxertia, ela é feita de um cavalo cavaleiro, né? Então, o cavalo, que é o tronco que vai embaixo, é uma árvore jovem, mas o material genético que é do cavaleiro é uma árvore mais velha, por isso que ela produz o pinhão antes. Então eu tenho esse retorno antes, porque é como se ela tivesse a idade genética já desse pinheiro aí de 30 anos, 40 anos, então a gente consegue ter isso. E tu imagina então a gente conseguir dar um jeito de fazer a muda dessas araucárias mais fortes aí pra gente conseguir um viço, né, um material genético mais antigo que a gente possa resgatar aí de araucárias extremamente grandes, né? Tá aí um desafio pro professor Zanetti. O professor Zanetti teve essa visão, né? O difícil é achar essa matriz, né? Esse exemplar, esse indivíduo que sobreviveu ao extermínio das araucárias. Então ele achou uma araucária em Caçador, em Santa Catarina, que é um belo de um exemplar, né? E é a variedade que ele mais investiu na clonagem. A maioria das araucárias enxertadas que a gente está plantando aqui na reserva são da variedade Caçador. Mas vale a pena fazer um comentário sobre essa colocação que o Walter fez, né? Imagine, na propriedade deles, lá do Walter, da família dele, provavelmente, talvez até existisse uma araucária milenar. Né? Imagine esse ser vivo, que tinha 1000 anos, que estava ali em pé, e ele foi tombado, né? Ele foi tombado, provavelmente, nos últimos 150 anos. Em 100 anos no Brasil, é importante ter essa noção, essa perspectiva. De 1850, 60 até 1970, 100 milhões de araucárias foram cortadas. 100 milhões. E as pessoas procuravam a maior árvore para cortar, elas não queriam cortar uma árvore pequena, né? Então, o que nós temos hoje é o que sobrou. Walter, o que você tem hoje é o que sobrou na propriedade. Imagine o que tinha, se sobrou essa exuberância que você tem. Aqui na reserva eu não tenho nada. Eu tenho umas 100 araucárias nativas aqui que tinha uma madeireira aqui na década de 50, na região, que exterminou com as araucárias, né? No Morro das Araucárias, onde eu estou plantando araucária, já plantei 384 mudas enxertadas lá do professor Zanetti, não existe uma araucária nativa, mas existe nó de pinho. A gente faz o buraco, a cova, e a gente acha ninhos de nó de pinho, ou seja, então, eu acho isso um absurdo, né? Eu como ambientalista, né? A gente ter levado a araucária para uma espécie ameaçada de extinção, né? Então, muito legal, a gente tem que preservar, Walter, esse patrimônio que restou, de todas as formas, né? Até parabenizo você e sua família pela iniciativa de não cortar o que sobrou, né? Plantar ainda mais. Plantar mais, cuidar, ensinou os cuidados para as crianças, isso é importante. Sempre quando eu vejo notícias de desmatamento na Amazônia e crime ambiental, eu fico pensando, mas às vezes tem um pouco de hipocrisia nisso. Olha o crime ambiental que foi feito no sul do Brasil. Cortaram a maioria das araucárias, embuia, cedro, madeiras, né, nativas, e plantaram pinos e eucalipto. As maiores reservas no sul do Brasil são agora pinos e eucalipto. Que crime ecológico isso, né? Por que não se investiram nativas, na reposição, né, do que era? Né? Demoraria um pouco mais do que o pinos para produzir, mas é uma madeira melhor. Mas foi uma estratégia muito mal conduzida na década de 50, 60, né? Meu pai era madeireiro, ele dizia, quando era o Instituto Nacional do Pinho, funcionava melhor. Depois que veio o IBDF, acabou com a ecologia. Desculpe a colocação. E Emer, você quer fazer mais alguma pergunta, alguma coisa? Eu tenho uma curiosidade. Você viu em Augusto, já rodou o mundo inteiro, você já passou por vários parques e tudo assim.
Você viu alguma ação parecida em algum lugar do mundo, assim, que tenha te inspirado a fazer isso, ou que tenha dado certo de algum jeito? Bom, a demanda por madeira no mundo, ela sempre houve, né? Ela diminuiu um pouco, mas ainda tem países que dependem muito da madeira, até para geração de energia, né? Como Guatemala, Haiti, países da África, onde a população, 70%, 80% ainda usa lenha, né? Mas, nesse sentido, Emerson, me chamou muito a atenção o manejo florestal que é feito em algumas florestas até subtropicais, onde elas têm o ciclo delas é menor. Por que plantaram pinos e foi um sucesso no Brasil, né? Porque ele cresce muito rápido aqui devido às nossas condições ambientais, né? Enquanto madeireiras ou reflorestadoras na Europa, nos Alpes, eles plantam com a visão de corte para 100, 120 anos. Então, são famílias muito tradicionais que estão no negócio já há 300 anos, 200 anos, e sabem que tem que plantar a árvore, o pinus lá, dos Alpes, né, que é um outro tipo de pinus, e eles vão cortar depois de 100 anos, né, aqui no Brasil. Por isso que não plantam, imagine, podiam plantar araucária e cortar depois de 20 anos. Planta, documenta esse plantio, né, e pronto, isso é viável no Brasil devido ao nosso Código Florestal hoje, mas ninguém quer regularizar esse plantio, muito pelo contrário, nasce uma araucária, o cara vai lá e arranca, porque depois ele não vai poder cortar aquela árvore, né? Então, e o manejo em que sentido eu vi nos Alpes, vi nas Rochosas, no Alasca, no Canadá, é o desbaste mesmo, aquelas árvores na Itália, no norte da Itália, apenas aquelas árvores velhas que secam naturalmente, já é a demanda do local por madeira, ou seja, essa remoção dessas árvores que caem, que são afetadas por avalanches e acabam secando. Então, enfim, é um manejo florestal, né? Lá, a realidade é essa. Aqui no Brasil, existe uma outra realidade, né? Que a gente podíamos fazer um plantio aqui de espécies nativas, também araucária, não só araucária, e fazer esse manejo, né? Pensando em 20 anos, em 30 anos, em 100 anos, né? Fazendo um manejo, fazendo uso racional desse recurso natural que, num país como o nosso, é muito fácil de ser gerenciado, né? Mas as pessoas querem ciclos curtos, né? Soja, trigo, coisas assim mais imediatistas, ninguém tem essa visão a longo prazo, né? E já me perguntaram, por que você está plantando araucária? Hoje mesmo me perguntaram, porque estão fazendo corte de pinos numa propriedade vizinha nossa. Ué, você plantou araucária, né? Só faltou ele olhar para minha cara, você já está velho, você está plantando araucária para quê, né? Mas eu não estou plantando araucária para mim, eu estou plantando araucária para o futuro, entende? Eu quero que essas árvores estejam aqui daqui a 200 anos, daqui a 300 anos, entende? E espero que o meu filho faça esse manejo, né? Vá repondo as árvores que não prosperarem, né? Vá restaurando a floresta em outros lugares, né? A gente tem muita área de capoeira aqui, tem muita taquara aqui, a gente está fazendo um grande manejo da taquara bicha, porque ela é nativa, mas ela é invasora, ela não deixa, se jogar 1 tonelada de pinhão ali, não vai nascer nenhum, ela não deixa a luz chegar até essa. Então, e sou fã da erva mate também, Esther, a gente está fazendo consórcio com erva mate aqui, nas araucárias, sou fã do chimarrão, tomo chimarrão orgânico, né, sem glifosato. Sim, por favor. Isso tem que... mas todo mundo toma chimarrão com glifosato, não sabe? Ai, pior que é um pouco, a gente tem que cuidar da onde a gente compra a erva, né? Se o pessoal tem também um rastreio desses ervais, isso é importante também, não pode ter glifosato. Mas então, gente, mais alguma pergunta, Walter? Mais alguma pergunta? Eu ia fazer uma pergunta assim, essa é mais assim, o que você me orientaria? Eu, por exemplo, eu acabo tendo criação de gado, a própria erva mate embaixo e a produção da grimpa, né? Eu lembrei quando você falou no passarinho grimpeiro, ela é intensa, né? Determinadas ventanias assim, cai bastante, né? Você já pensou, ouviu falar algum tipo de aproveitamento da grimpa, talvez fazer um adubo, incinerar ela, fazer um adubo, alguma coisa, ou deixar ela, porque ela demora também para poder ser, lógico, vai ser um adubo natural, né? Mas para acelerar um pouco esse aproveitamento, ela deve ser rica em algum elemento, né?
Eu já ouvi falar como compostagem, ou seja, você triturar a grimpa e usar como adubo mesmo. Ela é extremamente nutritiva para as plantas, né? E um outro produto que eu já vi também como opção seria você fazer tipo acendedor de churrasqueira, de lareira, né? Porque ela é um combustível, né? Eu só acendo meu fogão a lenha, a churrasqueira com grimpa, né? Então, se você fizer, nós já pensamos porque a gente está com um desafio, e esse é o desafio, né? É a gente gerar renda nessas reservas naturais, né? Para elas, pelo menos, se manter, né? Pagar os custos, né? Porque o Walter sabe bem, eu estou descobrindo isso. Hoje mesmo vieram 2 vizinhos aqui roçar, né? Então, cada diária que vai, a manutenção, né, das estradas, da roçada, o coroamento, o plantio, a abertura de covas, tudo isso tem custo, né? Então, o pinhão em si é fantástico. Estão estudando várias formas de você conservar o pinhão para que ele seja consumido durante todo o ano, né, e não só na temporada. Agora, a grimpa eu acho que é uma alternativa também. Existe estudos, sim. A Embrapa tem... eu não sou um especialista, como eu disse, mas com certeza tem. E a grimpa, como você falou, é abundante, né? Muita gente não gosta porque ela machuca, né? Mas ela pode ser utilizada, assim, eu acho que para essas 2 coisas, com certeza, né? Põe no triturador ali, faz a compostagem e depois coloca nas covas de frutíferas, de qualquer coisa, na horta. Da própria erva mate, né? Uhum. Da própria erva mate. Na própria erva mate. Obrigado. Eber, mais alguma pergunta? Tenho mais uma. Eu vi numa outra entrevista tua que você comentou da criação de abelhas junto com a... Você acha que poderia ou deveria ter muito mais fomento, mais estudo em cima dessa exploração que você comentou? Eu acredito que sim, porque a floresta com araucária ela é rica em outras espécies extremamente melíferas. A araucária em si não é melífera, ela não tem néctar, né? Mas ela tem a resina, ela dá um própolis maravilhoso, a araucária, né? Agora tem outras árvores, né, até de capoeira, tipo carne de vaca, guaraperê, essas árvores, vassourão, elas são super melíferas, elas produzem muito néctar, mesmo que seja uma árvore, digamos, simples e sem valor, como é o vassourão, né, que com 10, 15 anos acaba quebrando e morrendo sozinho, né, mas enquanto ela começa a florescer, ela produz uma quantidade absurda de mel, né, e aí os polinizadores também possibilitam uma regeneração mais rápida da floresta, né, elas ajudam a restaurar a floresta. Então, a gente prioriza, além da araucária, as outras espécies da floresta com araucária que são melíferas, né, que produzem néctar, né? Então, tipo aroeira, né, Miguel Pintado, a gente está estudando um pouco mais e priorizando essas outras espécies, embora elas não tenham um valor madeireiro, digamos assim, que seria mais essa visão um pouco mais antiga, né, mais de o que eu vou plantar para cortar para gerar renda, né, que é a visão dessa pessoa que está cortando pinos aqui. Por que você não planta pinos? Porque daqui a 14 anos você vai colher dinheiro, né, e eu quero colher valor, né, quero colher floresta, quero colher natureza, quero gerar biodiversidade, quero gerar sustentabilidade, não minha, mas a nível... Quero manter as nascentes, quero manter a fauna, né? Quero buscar esse equilíbrio, quero ajudar a buscar esse equilíbrio, que hoje é tão delicado, né? Tão sutil. Perfeito. E assim, para quem quiser ajudar, então, a Reserva Natural do Alpinista, como que a gente pode fazer aí, Valdemar? Bom, eu estou aceitando mudas especializadas de araucária. Muito bom, eu sei fazer. As mudas custam R$150 cada uma. Olha como é custoso, pessoal. É bem custoso, né? Aceitamos também muda de peroba, muda de imbuia, né? E as pessoas que quiserem nos ajudar, desde que tenham conhecimento, a gente está aprendendo muito. Como eu disse, eu sou alpinista de verdade, né? Não sou um especialista em araucária, mas eu sou um apaixonado por araucária, né? Então, quem quiser colaborar com conhecimento, por isso que eu gostaria muito de visitar o Walter e vocês aí. Eu estou fazendo muitas visitas, trocar conhecimento, assim, Walter, é muito enriquecedor. A gente vê aí
não é um conflito de gerações, mas as gerações, o conhecimento ele vai se transformando, né? Então, a forma de fazer um manejo florestal há 50 anos atrás, ou fazer um manejo de um plantio de araucária hoje, é muito diferente. Os galhos, por exemplo, quer ter galhos, você corta o pinhão central dele, ele ramifica mais, né? Então, você tem uma araucária menor, com mais galhos, que mais galhos vão gerar mais pinhas, mais pinhão. Uhum. Como você corta todo ano o teu pessegueiro, você faz a poda, né? E aí você tem que cortar sem dó, né? Você vê que, nossa, tão bonito, você vai lá e corta, mas daí mais, entende? E nem a própria erva mate, né, Esther? Exatamente, ela faz, e tu sabe que isso é uma das coisas que eu gosto muito de falar, né, como a gente faz a poda da erva mate, ela vem, ela rebrota, e daí você consegue fazer esse manejo da poda dela a cada 2 anos, a gente tem ervais aí com 70 anos, 100 anos, né, bem manejados, e assim também a gente quer que isso se torne com a araucária agora, que a gente tenha essa forma de viabilizar, manter a genética viva, né? E eu achei muito interessante que tu falou, né? A araucária ela não é eterna, ela ia ter um ciclo de vida dela. Então a gente conseguir fazer que dentro desse ciclo de vida da araucária ela produza, ela gere renda, ela viabilize a sustentabilidade e no final, por que não também virar madeira, porque eu já vim trabalhando e melhorando e fazendo a minha parte em outros talhões, outros hectares. Isso é fantástico, na verdade é o necessário, né? Para a gente conseguir fazer de forma viável, né, essa preservação e a sustentabilidade da nossa Mata Atlântica umbrófila mista aí. Né, uma maravilha. Mas pode falar. Só uma pergunta agora da parte do alpinismo. Você já experimentou fazer um rapel numa araucária de uns 40 metros? Você está descobrindo nossas pesquisas. O propágulo que você tira para fazer a enxertia, a gente tira do pinhão central lá no alto da araucária. Então, existem pesquisas secretas, porque isso não é oficial, que a gente está conduzindo para fazer isso. É incrível você subir numa araucária, porque a partir do momento que você sobe, você percebe que ela é realmente muito alta. Muito alta. E extremamente estável. Ela não balança, né? Ela é bem sólida, bem estável. É uma árvore, realmente, imagine a raiz dessa árvore, o quanto que ela é profunda para garantir a estabilidade dessa árvore, né? Então, eu já subi em algumas e estou desenvolvendo essa técnica. Maravilha, maravilha. Mas, pessoal, o nosso AgroVibe vai ter que parar aqui, que o pessoal já está me chamando, já estão me puxando e já estão me indicando aqui que a gente está com o nosso tempo contado. Eu queria agradecer vocês que assistiram a gente, compartilhem, né? Esse vídeo vai ficar disponível e a gente vai interagindo via redes sociais, @uniguaracá. Já vi também o Instagram aqui do... como é que é teu Instagram? Ele é bem certinho o teu nome, né? Valdemar_Niklevix. Valdemar_Niklevix. Então tá fácil. Botou o nome do alpinista brasileiro, primeiro a escalar o Everest no Google, vocês acham o nome dele e seguem ele no Instagram. Aí coloca lá, #RNAWN, Reserva Natural do Alpinista Valdemar Niklevix. Aí vocês vão conhecer todo o nosso trabalho com as araucárias. Perfeito, muito obrigada, gente. Muito obrigada a presença de todos vocês. E eu vou dando um tchau para todo mundo. Eu que agradeço também a disposição do Valdemar aí de dialogar com a gente, né? Perfeito. Bacana, bem gostosa aí o nosso bate-papo. Obrigado. Prepara o chimarrão, Walter, que eu tô chegando aí. Vamos sim, vamos. Com certeza. Vai render, já vi que vai render visita aí. Tem. Além da araucária, tem umas outras árvores centenárias lá, junto. Super legal, muito legal. E prepara as mudas e erva mate, Esther, tô indo buscar. Ah, pode deixar, que essa aqui eu já vou me armando aqui. Emer, então tchau, gente, tchau para todos vocês. Um prazer estar com vocês aí em mais um AgroVibe.